Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. A gente vai falar sobre os custos nos investimentos. Pode ser na poupança, renda fixa ou renda variável. E para conversar com a gente está aqui Gilvan Bueno, que é especialista em finanças e também na área de investimentos, sempre trazendo aí grandes contribuições para aqueles que querem fazer aí o seu pé de meia, construir o seu patrimônio na base dos investimentos. Seja bem-vindo, Gilvan, tudo bem? Que alegria, mais um encontro. Chegamos ao 8º episódio. Mais um encontro. E a gente sempre fala sobre a questão de lucros, né, aquilo que o investidor pode receber, mas agora a gente entra num campo onde o investidor também gasta um pouquinho, né? Eu queria que você falasse sobre os principais custos que o investidor tem quando ele decide entrar por esse caminho. É importante destacar que esse programa, mais uma vez, ele é construído pela participação e interação dos nossos ouvintes. Nossos canais de comunicação estão sempre abertos. E um ponto interessante é que existe uma grande preocupação de apresentar à população novos veículos de investimento. E a população entende, de certa forma, a tributação, e eu convido a todos a assistir o programa que nós fizemos de tributação. E o outro grande vilão são os custos. E aí os custos eles precisam estar bem traduzidos, bem apresentados, para que a população tenha condições de entender e tomar a decisão. E com o nosso programa a gente vem construindo essa apresentação e a gente espera que todo mundo no final consiga acumular patrimônio. Eu sempre gosto de destacar que nós iremos viver, se tudo der certo, segundo a estatística apresenta, os homens até os 73 anos, as mulheres até os 90, aos 80 e hoje todo mundo está indo ali até os 90 anos. Então se você chegar aos 65 anos e vai até os 90, você precisa ter uma fonte de recurso para suprir isso. Dito isso, hoje existe no Brasil, segundo os dados do Banco Central, 800 bilhões de reais na poupança. Esse número ele tem uma rentabilidade, atualmente, na ordem de 4%. Está acontecendo uma transição da poupança para outros mercados, mas é preciso entender os custos. Então hoje esse programa é muito dedicado a isso. Então, vamos pensar assim, quando eu vou falar em investimento, eu tenho que ter um perfil, que é o conservador, o moderado e o arrojado. Para cada perfil, eu construo um produto ideal, respeitando o perfil da pessoa. O perfil conservador, ele vai entrar no Tesouro Direto, que é o que nós estamos aqui apresentando, que com 10, com 30 e com 100 reais você consegue aplicar o Tesouro Direto. Ele tem tributo e ele tem custo. Qual é o custo? 0,30 ao ano. Então, o que nós queremos apresentar hoje é para cada produto que nós olharmos, vai ter um custo. E esse custo, Josué, ele é importante, porque se o custo for alto, a rentabilidade, às vezes, é menor que a poupança. E é um dado que a gente viu aqui na Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que traz um dado interessante que as taxas dos gestores de fundos, por exemplo, subiram de 13% em 2016 e aí 3 anos depois já está em 19% em alguns fundos. Qual o tipo de impacto negativo, positivo? Quem está ganhando com isso? Quem está perdendo com esses dados? Esse dado é super interessante. Um número muito curioso é que no Brasil existe atualmente 5 trilhões de reais em fundos de investimento. Então, quando eu estou fazendo a transação de investimento, eu quero deixar claro para o nosso assinante é que eu tenho aqui renda fixa, Tesouro Direto, CDB, que é o produto tradicional que você compra no banco, que eles têm mais o tributo, que nós apresentamos no programa anterior, e ele não tem custo. Quando eu vou para um fundo de investimento, eu tenho duas lógicas aqui. Uma lógica que é um fundo passivo, onde você acompanha o principal indicador do mercado, e um fundo ativo, que ele tenta superar o mercado. Então, dentro dessa lógica, um fundo passivo, ele não tem que ter alta taxa de administração. Em alguns fundos, e aí vem todo um conceito histórico, o Brasil passa por uma transformação. Em 2002, a taxa de juros no Brasil era de 24%. Atualmente é 6%. Então, alguns produtos foram construídos, principalmente os produtos dos bancos, eles foram construídos com esse raciocínio de 2001, 2002. Então, ele cobra uma alta taxa de administração para fazer a gestão do seu capital. E hoje o mercado vem passando por uma transformação. Então, fundos passivos, ou seja, que acompanham o benchmark, que você não tem muito trabalho, você vai ter uma taxa de 0,30 a 0,50. Essa transformação via as fintechs e os bancos, as corretoras independentes, vamos colocar assim, fez uma transformação, porque elas conseguem apresentar para o investidor produtos com pouca taxa, com pouca tributação. Isso fez os bancos também repensar a sua estratégia.
Então, e aí o seguinte, que você me respondeu, que você me perguntou, se é muito alto essa taxa de administração, porque todo fundo tem que ter uma taxa de administração. O que é justo. Que é justo, porque é um fundo de investimento, assim, e eu queria deixar isso claro, um fundo de investimento ativo, ele tem analistas, ele tem custo, ele tem estudo, ele tem uma série de questões fiscais importantes e até a estrutura de um fundo. Ele tem que ter um auditor, ele tem que ter um custodiante, uma pessoa que faz a custódia, ele tem que ter alguém vendendo para ele. Então isso é distribuído com todo o mercado. E esse número alto, ele é reflexo do seguinte, o Brasil hoje tem 5 trilhões de reais investido em fundos de investimento. Será que é o mesmo número do passado? Não, não é. Então nós precisamos entender que esse custo aumentou. Por quê? Porque tem mais pessoas buscando fundos ativos e os fundos ativos cobram por isso. Agora, por outro lado, esse aumento da porcentagem da cobrança pela taxa de administração não pode fazer uma migração inversa, as pessoas saírem desses fundos e voltarem para a poupança? Não pode acontecer talvez esse êxodo reverso? Isso, excelente pergunta. A resposta bem direta é, a poupança rende menos, 4%. E a oportunidade aqui é o conceito de oferta e demanda. Então, e mais agentes participando. Hoje o Brasil tem um desafio, quando nós olhamos aqui, você tem 5 bancos dominando 88% do mercado. Os 5 maiores bancos do Brasil dominam 88%. Então, a população brasileira, o investidor brasileiro, ele tinha um desafio, né, de ter mais opções. Então, ele olha para o lado e vê o seguinte, tem corretoras independentes vindo para cá. Então, elas trouxeram mais agentes, mais participantes, oferecendo melhores retornos. E aí, os bancos falaram, poxa, eu também tenho que fazer igual esse cara. Ou seja, o que eu quero dizer é, a concorrência vai evitar o seu dinheiro render menos. Porque se tiver mais agentes no mercado, mais pessoas vão estar investindo. Então você não precisa voltar para a poupança. Você tem que criar o seguinte, o que tem aqui de opção? E hoje o Brasil vive uma bonança de opções. E esse programa ele tem justamente o objetivo de fazer com que você que nos acompanha aqui na CRA RJ Play ou na Rádio ADM RJ compreenda um pouco o mercado para poder fazer as melhores escolhas. A gente não está aqui para dar dicas a você de onde investir ou no que investir, mas como fazer uma melhor escolha. Agora a gente fala um pouco para a questão de quem administra esses fundos, né? Porque dependendo da alta taxa de cobrança para administração, se o outro tiver uma taxa menor, ele pode acabar tendo mais clientes e colhendo aí uma fatia pequena, mas de um bolo grande, né? Isso é importante. Mais uma vez, a concorrência permite essa questão. E fundos de investimento, eles são geridos, né, até para quem está buscando empregabilidade no mercado financeiro. Existe uma prova para você ser gestor. Tem a Ambima, que é a Associação dos Bancos de Investimentos, que apresenta uma prova que é chamada CGA, que é uma prova que quem quer ser gestor de fundos. Quem faz um gestor de fundos? Quem tiver a oportunidade, visita o nosso primeiro programa. Nós trouxemos aqui um gestor de fundos do módulo capital. Ele pensa a estratégia, então ele escolhe ali as ações que vão, os ativos que irão dar retorno e coloca nessa carteira. Então quem faz para escolher os ativos é o gestor. Ele é a figura importantíssima. E ele tem um desafio que é muito interessante. Parece ter uma correlação, vocês podem ficar um pouco tristes, mas com o futebol. Por quê? Porque se ele não der resultado, ele vai ser demitido. Como assim demitido? Um gestor que ele não consegue apresentar performance positiva, que o fundo está 1 ou 2 anos sem dar rentabilidade aos seus cotistas, né, as pessoas que estão investindo, existe ali o seguinte, vamos trocar. Não estou feliz com ele. Então, a rentabilidade e a excelência e a consistência na gestão são importantes. Um outro ponto legal é o seguinte, que essas corretoras independentes estão colocando fundos que os próprios gestores têm dinheiro no fundo. Ou seja, se ele tem o dinheiro dele lá dentro do fundo... Ele vai cuidar muito bem. Ele vai cuidar muito bem. Isso que é legal. Então, até se vocês observarem, no nosso primeiro episódio, o gestor até falou, eu tenho o dinheiro dos sócios ali. Será que com o dinheiro do sócio ele é mais carinhoso? Sim, ele vai ser. Então essa linha de raciocínio é ótima. É uma questão que parece meio egoísta, mas para quem está fazendo investimento é bom observar isso aí. Né? Muito. E hoje essas boutiques de investimento, elas realizam cartas de investimento que eu adoro de ler, apresentam, vêm se comunicar com o público, fala ativamente. Eu gosto de dizer que é um momento ideal no Brasil para você fazer essa migração de poupança para outros produtos, mas entendendo. E o mercado tem várias opções. Gilvan, para encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você desse uma opinião sobre a seguinte hipótese, ou a seguinte situação. Se você é investidor ali num fundo e está achando que o juros está muito alto, mas você vai colher um pouquinho ali. Esse pouquinho, vale a pena também procurar outras cartas de investimento? É uma boa jogada isso aí? Isso é muito importante, a distribuição do risco.
Porque a ideia da concentração, se você pegar todo o seu capital e alocar num único produto, e esse único produto for ruim, por exemplo, na última semana nós tivemos um fundo chamado Exploritas, que ele teve uma perda, né, de mais de 11%. Por quê? Porque ele tinha uma posição comprada em produto na Argentina, e a gente teve todo aquele problema. Então esse fundo teve uma grande desvalorização. Por quê? Porque ele pensou que a Argentina traria oportunidades e não trouxe. Ele está errado ou certo? Não, mas é porque surgiu uma coisa que a gente chama de Black Swan, que é um cisne negro que não estava previsto no mercado, essa questão na Argentina, que foi ali as eleições, uma prévia das eleições. Então, se você está concentrado, você perde todo o seu patrimônio. Então, você tem que usar um conceito chamado diversificação, que é distribuir em diversos ativos, em diversas hipóteses. Então, o mercado financeiro ele tem essa beleza, porque ele tem várias hipóteses, né? Eu tenho hipóteses na inflação, eu tenho hipóteses no juro curto, no juro de longo prazo, eu tenho hipóteses no mercado de ações. E até é o seguinte, para finalizar, pegando carona dessa ideia da diversificação, quem for comprar ações, fundos de investimento cobram só taxa de administração. Se a pessoa for comprar pelo home broker, que é aquela plataforma online de compra e venda de ações, ele paga uma taxa para comprar e uma taxa para vender. O que quer dizer isso? Você dá uma ordem para comprar 100 ações, você vai pagar, vamos dizer que seja 5 ou 10 reais ou 15 reais por uma ordem. Se ele for vender, ele também vai pagar uma ordem. Então, normalmente, quem está com pouco capital iniciando no mercado de ações, olhar para fundo de investimento seja mais barato no primeiro momento, que tem um custo menor. Bom, o Gilvan falou aqui anteriormente sobre a questão de trabalhar, né, na gestão desses fundos, e para você que quer trabalhar no mercado financeiro, o Gilvan ministrou uma palestra aqui sobre certificações para atuar no mercado financeiro, e eu convido você a assistir ou a ouvir pela nossa CRA RJ Play ou pela rádio ADM RJ. Gilvan, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez, tirando dúvidas aí, dando dicas para os nossos assinantes, os nossos registrados aí, terem uma ideia sobre como investir melhor. Eu que agradeço a oportunidade, eu acho que é um trabalho que ele vai deixar um legado para o administrador e para a população em geral, que precisa pensar numa forma de acumular patrimônio para chegar aos 65 anos e conseguir levar esse caminho da vida. E não só isso, para também, acho que o Brasil precisa ter um crescimento sustentável, onde as pessoas tenham poder econômico, tenham a melhor distribuição de renda, a melhor poupança interna. Acho que o Brasil, à medida que ele consegue construir essa visão, acho que a educação vai ser a outra ponte para o sucesso. E quem quiser tirar mais dúvidas com você, como faz? LinkedIn, Gilvan Bueno Costa. Obrigado, Gilvan. E você que nos acompanha, esteja sempre atento às dicas dadas aqui no programa Investidor em Ação, para você investir cada vez melhor. Fique bem e até o próximo programa.